Meus irmãos, nós estamos aqui vivendo semanas maravilhosas e refletimos sobre o fato que nós somos a comunidade da esperança. Mas quem é capaz de ser parte dessa comunidade? Como que é que eu e você somos tão fracos, limitados? Como que eu e você podemos ser realmente mensageiros da esperança para a nossa geração? Eu fico me perguntando, Senhor, como é que eu posso viver isso? Como que realmente eu posso trazer uma esperança para este mundo que as pessoas não conhecem? E isso é devido somente à graça de Deus. É isso que nessa semana Deus falou muito forte ao meu coração, é devido à graça. Eu queria, aqui nesse início da mensagem, compartilhar uma situação pessoal. Algumas semanas eu fui visitar uma pessoa que frequenta a nossa igreja com muito carinho, já há algum tempo, e eu fui fazer uma visita a ela, com a minha esposa, nós fomos visitar, e aí, é uma mãe muito preocupada com seus filhos, os filhos não conhecem a Cristo, não têm tido a experiência de vivenciar uma comunidade da fé como nós temos tido. Então, claro que o anseio daquela mãe é que ao visitarmos a sua casa, que a gente pudesse interagir com os seus filhos, que a gente pudesse conversar, que eles pudessem nos conhecer. E foi muito interessante, porque nós chegamos, tivemos um tempo conversando com essa irmã, e ali conversando com ela, e de repente um filho veio, e do jeito que ele veio, com tanta rapidez, com a mesma rapidez ele saiu. Ela falou assim: ó filho, o pastor está aqui. Ah, sim. E vazou, muito rápido. Passou alguns minutos, veio um outro filho chegando do trabalho, viu a gente pela janela, tinha que entrar em casa, não tinha jeito, ele só disse boa noite, cumprimentou e subiu a escada. Aí ela falou: queria tanto que ele conversasse com vocês. A gente queria também, seria um prazer. De repente ele desce já de shorts e tênis e diz: mãe, eu estou indo caminhar. E a gente não conseguiu dizer uma palavra. De repente vem outro filho, passa pela sala novamente, ela diz: olha, o pastor está aqui. Eu já havia cumprimentado, conhecido eles em outra visita que a gente tinha feito, mas sempre tudo muito assim. Ela simplesmente cumprimentou, foi muito educada, mas com a rapidez que chegou, foi a rapidez que saiu. E a gente viu o constrangimento da mãe, constrangimento da mãe, de que ela queria que eles dessem um pouco de atenção, pelo menos a visita, e que pudesse ter uma interação. E aí a gente continuou a visita, oramos com ela, e quando eu entrei no carro com a minha esposa, eu falei assim: eu sei que essa mãe ficou um pouquinho constrangida, mas é tão natural isso. Aí eu me lembrei quando eu tinha 16 anos, meus pais começaram a frequentar a igreja missionária, e um dia minha mãe chegou para mim e disse assim: olha, o pastor da igreja vem aqui hoje, e eu gostaria muito que você conhecesse o pastor. Ela falou assim em tom bem calmo, sereno, tranquilo, e eu já fiz 1000 artimanhas de como isso não iria acontecer, porque a última coisa na minha vida, eu com 16 anos, é que eu queria conhecer um pastor, então, eu fiz um plano, liguei para amigos, mas naquele dia nada deu certo. Então a gente morava numa casa, meus pais moram na mesma casa até hoje, um conjunto habitacional popular, mas era uma casa que tinha um quarto em cima, quarto meu e do meu irmão. Então eu fiz um plano todo de que eu ia chegar bem cedo, antes desse pastor chegar em casa, e que eu ia me esconder nesse quarto, e eu não ia descer ali, mas de jeito nenhum, não ia descer. E aí foi assim, comi alguma coisa antes, subi para o quarto, e fiquei lá escondido, ouvindo minha música, fiquei lá, mas sempre antenado com o que estava acontecendo no andar de baixo. Ouvi que o pastor chegou, ouvi que eles conversaram, ouvi que minha mãe ofereceu um bolo, um suco, e eu fiquei pensando assim: puxa, eu acho que eu vou me livrar dessa, não vai ter jeito. A gente tinha um violão em casa, porque eu e meu irmão já tocávamos, e aí eu ouvi que começaram a tocar violão, falei: ixi, o negócio está piorando, minha mãe deve ter pego o nosso violão e emprestado aí para o pastor, porque meu pai não toca, minha mãe não toca, só pode ser esse pastor que deve estar tocando. E aí passaram-se alguns minutos, e a terrível voz lá de baixo veio: filho, filho, filho. Aí não tinha jeito, o que eu ia fazer? Ô mãe, desce aqui conhecer o pastor. Ah, meu Deus. Aí eu fiquei naquele constrangimento: o que eu faço? Eu não vou, é muito feio, Eu desci a escada até o meio da escada, olhei assim,
era o pastor Jacó e sua esposa Leonice, que eu conhecia naquele momento. Ele estava com o nosso violão nos braços, e minha mãe falou: filho, vem aqui, toca uma música para o pastor. Falei: mas meu Deus do céu, não queria nem chegar, ele quer que agora que eu toque uma música, né? Eu falei: não, mãe, eu estou com pressa, eu estou fazendo umas coisas aqui em cima, eu não lembro muito o que é a história que eu contei. Eu disse: eu não posso ficar aqui, né? Aí eu simplesmente cumprimentei, ele falou: então você toca, tal. Aí coloquei alguma coisa ali, e o mais rápido possível eu subi aquela escada, para não vê-lo por alguns anos, até que realmente eu aceitei ir à igreja. O que é muito interessante é o seguinte: por causa dos meus preconceitos e da minha ignorância do que era uma igreja evangélica, até mesmo porque a gente que não conhece a igreja, a gente acha que toda igreja é igual, e a gente julga uma por aquelas que aparecem na TV, ou por uma experiência negativa que alguém da sua família teve. Então a gente pensa que toda igreja evangélica é igual, né? E muitos chegam aqui e falam: puxa, mas que não é a igreja que eu pensava, não é do jeito que eu achava, né? E graças a Deus vem isso de forma positiva. Eu também achava isso. Eu jamais viria que um pastor fosse um mensageiro da esperança. Eu jamais imaginaria que um pastor pudesse trazer algo de bom para minha casa, e muito menos para mim, né, com os meus sonhos de adolescente, de jovens ali, que eu queria curtir a vida. Por isso eu fugi naquele dia com tudo que eu tive de forças, mas ainda assim cumprimentei o pastor. Quando eu fui para essa casa, eu fui com essa sensação, de que aqueles jovens, eles não estavam entendendo a razão da gente estar ali, e o que a gente podia oferecer a eles. O que a gente podia apresentar que realmente seria muito significativo e importante para eles. Eu vejo que somente a graça de Deus é que pode nos permitir sermos essa comunidade da esperança, sermos mensageiros da esperança, de tal forma que esses preconceitos, essa ignorância das pessoas em geral, possa ser quebrada. E aí eu queria convidar você nessa manhã a ler um texto comigo, que é o texto de Efésios capítulo 2, que é um texto que transborda a graça, né? Que é inundado da graça. Efésios capítulo 2, queria que você abrisse sua Bíblia. Eu queria ler os 10 primeiros versículos desse capítulo, mas eu quero lê-lo, eu vou ler em partes aqui, à medida que eu vou refletindo com você no texto, mas eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta, seu smartphone aberto aí, aberto não, né? Ligado. Não precisa abrir o smartphone não, senão vai dar problema, né? Você só liga aí, não para ver, né, notícias agora, mas para ler a sua Bíblia aí no seu smartphone. E eu queria que você e eu pensássemos nesse texto à luz de sermos essa comunidade da esperança. E a minha pergunta, que eu já fiz aqui para você, mas eu quero repeti-la, é: como que nós podemos ser essa comunidade da esperança? Por que podemos afirmar isso? Nós somos a comunidade da esperança. Por que a gente pode afirmar isso com toda a força, com toda a fé no nosso coração, com toda a autoridade, com toda a paixão? Por que nós podemos afirmar isso? Então eu queria que você lesse o texto comigo, pelo menos os 3 primeiros versos, que diz assim: que Cristo, que Deus nos vivificou, estando vós, ou vos vivificou a todos nós, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. No primeiro capítulo de Efésios, o apóstolo Paulo escreve sobre o grandioso propósito do plano de Deus, que faz todas as coisas de acordo com a sua vontade. Ele exalta a soberania de Cristo no verso 10, ele fala que tudo será realizado para a sua glória nos versos 12 e 14. E agora no capítulo 2 ele começa a explicar como esse propósito soberano, perfeito de Deus vai acontecendo na vida do ser humano, em nossas vidas. E ele começa dizendo então que Deus nos vivificou, Ele nos deu vida. Outra versão diz, Ele nos deu vida, é isso mesmo. Deus nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, na nossa maldade, na nossa natureza pecaminosa. E aí, antes de comentar um pouquinho mais esses 3 primeiros versículos, eu queria que você anotasse aí por que é que nós podemos ser a comunidade da esperança. Primeiro, porque nós somos salvos pela graça. Porque nós podemos afirmar que somos mensageiros da esperança, que somos a comunidade da esperança, porque nós somos salvos pela graça.
A graça de Deus nos alcançou em nosso estado de miséria, de pecaminosidade, de egoísmo, de orgulho, de dureza de coração. Ela nos alcançou no nosso pior estado, longe de Deus, separados de Deus. E como a graça de Deus nos alcançou nesse estado e nos deu vida, a vida que vem do Espírito, a vida que vem do céu, a vida que vem de Deus, nos inundou. Então hoje nós nos tornamos mensageiros da esperança, porque nós estamos nos comunicando com um mundo que está morto em seus delitos e pecados, como nós também estávamos anteriormente. Nós estamos nos comunicando com pessoas que têm dinheiro, que têm posses, que têm bens, que têm todo tipo de tecnologia nas suas mãos ou em suas casas, mas que continuam mortos em delitos e pecados. Nós estamos nos comunicando com gente que ganha menos de meio salário mínimo para sobreviver por mês, os desprezados, os desfavorecidos, os excluídos da sociedade, gente que precisa conhecer a graça porque está morto espiritualmente. Porque às vezes a gente pensa que morto em delito e pecado é somente o assassino, o estuprador, o corrupto, o político corrupto dos palácios de Brasília, mas não! Morto em delito e pecado é uma posição teológica. Pecador não é só aquele que mente, que mata, que estupra, que rouba. Pecador é todo aquele que está separado de Deus, que não tem comunhão profunda com Deus, íntima com Deus, através de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de toda a humanidade. Então não importa se alguém é um assassino, se ele está numa prisão, ele está numa cadeia, se alguém está roubando, extorquindo, na obscuridade, e perante a sociedade é bem visto, mas todo nos porões da sua vida é uma tragédia, uma miséria. Não importa se alguém está doando milhares de reais ou milhões para a obra beneficente, não importa. Se essa pessoa não tem Cristo, se ela não tem a vida espiritual de Deus, que só pode chegar a nós através de Cristo, pela presença do Espírito Santo, se essa pessoa não tem, ela está morta em delitos e pecados. Não importa o quão esse cara é gente boa, esse cara só falta Jesus. Se falta Jesus, falta tudo. Ele está morto em seus delitos e pecados, como eu e você estávamos. Aquele menino de 16 anos que se escondeu do pastor, ele não conhecia Cristo, ele não tinha comunhão com Deus, ele vivia nos seus pecados, seguindo os desejos do seu próprio coração, ele não tinha intimidade com Deus, ele não sabia o que era graça. E alguns até podemos dizer assim: o que é graça? A definição mais simples e popular é: graça é o favor imerecido de Deus. Graça é aquilo que Deus faz sem expectativa de retorno. A graça é um favor imerecido e inconquistável. Não podemos trabalhar por ele, não podemos merecer jamais. É graça, é de graça. Mas existe uma outra definição do dicionário Strong, que a graça é a influência divina sobre o coração e o seu reflexo na vida. A graça é a influência de Deus no coração da pessoa e a sua influência. Porque quando a gente pensa em graça, favor imerecido, puxa, Jesus não precisava morrer na cruz, nós não merecemos que ele morresse na cruz por nós, pagar o preço dos nossos pecados. Isso foi graça. Mas a gente pensa só que ele fez isso e aí a gente foi salvo. Mas a gente esquece que graça é a ação de Deus em nossa vida hoje. É Deus nos transformando hoje. É Deus operando a vida do céu hoje. É Deus nos inundando com seu Espírito hoje. É Deus nos conectando com o coração dele hoje. E isso transformando a nossa vida. Muitas vezes pensamos que a graça só nos tornou filhos e filhas de Deus. Mas a graça, ela atua sobre a nossa vida a cada dia. Nós podemos ser sim a comunidade da esperança, porque fomos salvos pela graça. Uma graça que cada ser humano precisa conhecer, porque ela é transformadora. Ela realmente transforma pecadores em novas criaturas, em santos e santas para o Senhor. Pessoas que agora desfrutam da justiça de Deus em Cristo, são tornados justos, foram justificados na cruz. Agora, Deus não olha o nosso pecado, a nossa miséria, a nossa morte espiritual, Deus olha a nossa comunhão com Ele. Agora somos declarados justos por causa de que Cristo pagou o preço dos nossos pecados, Ele nos tornou justificação por nós. Agora, nós realmente temos uma nova vida. A condição pecaminosa do homem é a falta de vida e ausência do movimento com respeito a qualquer atividade dirigida a Deus. As pessoas viverem divorciadas de Deus, e não importa, tem muita gente morta em delito e pecado que frequenta a igreja todo domingo, tem muita gente morta em delito e pecado que serve a Deus, mas não com um relacionamento vivo e pessoal, como religião, não por intimidade, não por amizade, não porque teve o coração conquistado para Cristo e vive nessa dimensão de que não pertence a si mesmo. Então, nós somos a comunidade da esperança porque nós somos salvos pela graça, e só essa graça que nos salvou,
e que atua todos os dias na nossa vida, nos capacita a sermos esses mensageiros da esperança. Eu acho interessante, olha o que Deus fez. Deus pegou gente como eu e você, que andávamos segundo o curso deste mundo. A Bíblia diz aqui que nós andávamos segundo o curso deste mundo. Paulo diz isso claramente. Ou seja, o fluxo dessa geração, os valores dessa sociedade corrompida e perversa, usando expressões do apóstolo Paulo, essa geração injusta, essa geração corrupta, orgulhosa, egoísta, da qual todos fazíamos parte. Se fomos salvos pela graça, Deus nos alcançou aqui nesse mundo, de corrupção, de miséria, de pecaminosidade, de promiscuidade sexual, de pornografia, de abuso infantil, de todos os males que você vê todos os dias nos jornais, e que talvez você vê na tua casa, ou em volta da tua casa, na sua vizinhança. As pessoas vão no segundo curso desse mundo, o condicionamento social, é terrível, os valores que permeiam a sociedade, nós andávamos assim também. Agora, se nós fomos salvos pela graça, se essa graça está agindo em nossa vida, nós andamos pelos valores da Bíblia, pelos valores de um outro reino, que é o reino de Deus, e não o reino desse mundo. Paulo diz aqui que nós andávamos segundo o diabo. Quem não tem Cristo está andando segundo o diabo. Irmão, alguém abusar de uma criança de 6 meses sexualmente, tem coisa do gabiroto, do diabo, dos quintos dos infernos nessa situação. Irmão, alguém roubar milhões de reais da saúde, enquanto tem gente morrendo no corredor do hospital, tem coisa dos quintos dos infernos nessa situação. Alguém matar a mãe ou o pai, ou um pai, esses dias uma notícia, do cara matou o filho de 6 meses, entendeu? Na pancada. Irmão, isso aí tem coisa do fundo do inferno. Quem não está andando segundo Deus, está andando segundo o diabo, o príncipe deste mundo. É o que Paulo diz, que opera nos filhos da desobediência. Se eu e você não estamos andando de acordo com a palavra de Deus, nós estamos andando de acordo com esse mundo. E segundo, nós estamos andando de acordo com o diabo, o pai da mentira, aquele que vem realmente para destruir a vida das pessoas, o acusador. Quem tem representatividade, né? Tem carinha de bom moço, de boa moça, e que sabe que nos porões da sua alma não conhece o calor da presença de Deus, por mais que tenha o respeito das pessoas, mas não conhece Deus, ele está andando de acordo com o príncipe deste mundo. Terceiro, Paulo diz aqui que nós estamos andando segundo a natureza pecaminosa do nosso próprio coração. É por isso que a gente precisa da graça, essa graça que muda a gente de dentro para fora, que nos dá um novo coração. Paulo diz, nós também andávamos nos desejos da nossa carne. Carne não é a picanha que você come de vez em quando, carne aqui é a natureza pecaminosa que habita o ser humano, e todo ser humano, andávamos segundo essa inclinação. Puxa, quando eu olho para trás, eu vejo quão terrível eu já fui, e quando eu olho para trás, eu vejo assim, Senhor, se não fosse a graça, se não fosse a graça de Deus, se não fosse a graça, irmãos, eu imagino o tipo de pessoa que eu seria. Eu imagino, se não fosse a graça. Você já imaginou o tipo de pessoa que você seria sem a graça? Há muita gente que não faz mal para outras pessoas, mas faz mal para si mesma, destrói a si mesma, sabota a si mesma. Terrível, irmãos, nós somos terríveis. Nós seguimos o curso desse mundo, seguimos a inclinação do inferno, do diabo, e nós seguimos a inclinação do coração egoísta, enganoso mais do que qualquer coisa, segundo Jeremias 17:9. Mas olha o que Paulo diz no verso 4, ele diz assim, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, aleluia, Deus interrompe todo esse quadro de miséria e pecaminosidade, e diz, não vai ser assim, o pecado não vai prevalecer destruindo a vida dessas pessoas que eu criei para a minha glória, não, esse mundo caído não vai permanecer assim, não vai continuar desse jeito, eu vou alcançar essas pessoas com a minha graça, eu vou transformar essas pessoas, elas não vão destruir a si mesmas e nem destruir os outros, eu vou alcançar essas pessoas. Existe um mais, irmão, esse mais é a mão de Deus que alcança o pecador, é a graça dele alcançando a nossa vida,
Olha o que o texto diz: Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Nos ressuscitou juntamente com Ele, ou seja, ressuscitamos para uma nova vida, um novo coração, uma nova índole, um novo caráter, novas aspirações, novos anseios na alma, novos desejos dentro de nós, é uma nova vida. Essa é a graça, é o poder da graça, é a graça de Deus. Fomos ressuscitados juntamente com Ele, e Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Essa é a nossa posição espiritual, essa é a nossa posição teológica, essa é a posição bíblica. Aquele que foi alcançado pela graça não está mais nos porões da existência, não está mais subjugado pelos valores destrutivos dessa sociedade e deste mundo perverso. Aquele que foi alcançado pela graça não está mais adoecido nas tragédias do seu próprio coração e nos enganos da sua própria natureza. Não, aquele que foi alcançado pela graça está inundado de Cristo, está já assentado nas regiões celestiais. Como Paulo diz aos Colossenses, a sua vida está oculta em Cristo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Deus onipotente descansa. Essa é a nossa posição, irmãos. Nós temos uma nova vida. Observe aqui, Paulo diz que Deus nos salvou devido à riqueza da sua misericórdia. Devido à riqueza da sua misericórdia. Deus nos salvou devido ao seu grande amor por nós. Deus nos salvou pela sua maravilhosa graça. Maravilhosa graça, irmãos. Esse é um milagre da vida. Por que uma igreja pode ser a comunidade da esperança? Porque a igreja tem essa mensagem. A gente pode chegar para um cara e falar: cara, eu sei o que você viveu, eu fiz isso que você está fazendo, ou fiz muito pior do que você já está fazendo. Cara, eu sei o que é viver uma vida sem paz, eu sei o que é viver de fachada, representando uma coisa para as pessoas que eu não era. Eu sei, mas um dia a graça de Deus me alcançou. Eu não estou dizendo isso porque eu sou perfeito, eu não estou dizendo isso porque eu não erro, mas eu estou dizendo que essa graça me alcançou e me transformou de dentro para fora, e me deu uma vida que não é minha. Eu não sou capaz de ser diferente, mas Deus me fez diferente. Eu não sou capaz de ter um novo coração, mas Deus cria um novo coração, como Davi orou no Salmo 51, verso 10. Eu não sou capaz, mas Deus me dá essa graça, me capacitou a trilhar um novo caminho, diferente. Eu não caminho perfeitamente neste caminho, mas eu estou neste caminho pela graça que me alcançou e que me capacita a cada dia. E aí eu queria abrir um espaço aqui, um parênteses, para dizer o seguinte para você. Quando a gente fala da graça, hoje tem muitos pregadores, inclusive na internet, na televisão, que pregam uma graça barata. Ou seja, já que nós somos salvos pela graça, contrariando o que Paulo escreve em Romanos capítulo 6, 7, já que nós somos salvos pela graça, você pode viver no teu adultério. Já que nós somos salvos pela graça, você pode viver uma vida sexual ilícita. Já que nós somos salvos pela graça, você pode transar com a sua namorada, o seu namorado. Você pode ser desonesto nos negócios. Você pode desonrar os seus pais. Você pode mentir. Já que você é salvo pela graça, você pode viver confortavelmente o seu pecado, porque nós estamos no caminho da graça. Essa é uma mensagem completamente contrária à palavra de Deus. Paulo diz assim: se nós somos salvos pela graça, nós vamos viver no pecado para que tenha mais graça? De jeito nenhum. A graça que nos salva é que nos santifica, que nos torna novas criaturas. Essa é a graça. Eu queria relembrar a vocês aqui um texto que Paulo escreve a Tito, onde ele diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. Ou seja, a graça que salva é que me santifica, que me liberta do pecado, que me capacita a honrar a Deus, que me capacita a viver com temor dEle, que me capacita a obedecer a sua palavra. É a graça. Tudo é devido somente à graça de Deus. Não existe essa graça barata, em que eu continuo confortável no pecado, achando que eu sou salvo. Isso também é dos quintos dos infernos, porque um monte de gente vai parar no inferno, porque acredita nesse caminho da graça, que não é o caminho da graça de Deus. A graça de Deus santifica. Olha o que Paulo diz aqui: ela nos ensina a cada dia, como que eu renuncio o meu pecado, como que eu renuncio os desejos enganosos do meu coração, como eu renuncio à tentação, ao pecado que tanto bate na minha porta todos os dias. Como? A graça de Deus que me ensina isso. Eu não sei fazer isso, você não sabe, mas a graça nos ensina. É a presença de Deus em nós. A graça nos capacita a renunciar a essas paixões, os desejos,
a ânsia que temos por pecar, a graça nos capacita a vivermos nesta era presente, na nossa geração, de forma justa e piedosa, espiritual, com intimidade com Deus. Fechando esse parênteses, eu quero dizer que Paulo traz de novo o tema, e ele diz assim no verso 8 e 9, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Memorizamos isso em verdades básicas, irmãos, porque todo cristão deve conhecer esse texto no seu coração. Isso não vem de vós, é dom de Deus, é dom de Deus, é tudo pela graça, não vem das obras para que ninguém se glorie, não vem do que nós conquistamos, do que nós podemos trabalhar, que nós podemos alcançar por esforço próprio. Por favor, nunca saia de um culto pensando assim, eu vou melhorar. Não, saia de um culto dizendo, Deus, eu vou buscar o Senhor de todo o meu coração. Não saia daqui dizendo assim, não, agora vai ser diferente porque eu vou tomar algumas decisões na minha vida. Não, a tua única decisão é se render completamente a Jesus e deixar que Ele inunde você da graça. Não saia daqui dizendo, puxa, agora eu vou dizer não a isso, aquilo, aquilo outro. Você não vai, você vai dizer sim para o pecado. Saia daqui dizendo assim, Senhor, o Senhor sabe quem eu sou, toma o meu coração e me inunda da tua graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. A tua graça é sempre maior que o meu pecado, e só a tua graça me capacita. Senhor, eu vou viver pela tua graça, é a graça de Deus, é o agir de Deus, a expressão da sua presença, a graça. E Paulo diz que a gente é salvo pela graça, mediante a fé. A fé é o veículo que me faz tomar posse, isso é dom de Deus. Existe um milagre aqui de salvação, que os teólogos estudam por séculos, que é o seguinte: chega um ponto em que a graça de Deus está me convencendo, que Deus está me chamando, me envolvendo com seus braços, usando as circunstâncias, trabalhando no meu coração, mas chega um ponto que eu tenho que crer nisso, chega um ponto que eu tenho que me apropriar do que Cristo fez na cruz, chega um ponto que existe uma decisão do meu coração. Deus me traz a um ponto que é um dom, de poder crer, mas chega um momento nesse milagre, nesse mistério da salvação, que eu tenho que me apossar, que eu tenho que tomar uma decisão pessoal por Cristo, que eu tenho que dizer sim à graça de Deus, que eu tenho que tomar posse pela fé, porque é pela fé. A fé inclui aqui a disposição para me entregar, para entregar tudo, em um compromisso de obediência total a Jesus, sabendo que eu só vou cumprir esse compromisso pela graça de Deus a cada dia. Por que nós podemos ser a comunidade da esperança? Porque nós somos salvos pela graça, e o conceito da graça não existe em nenhuma outra religião do mundo, das milhares e milhares de religiões que existem nesse mundo. É só o cristianismo, é só o evangelho que ensina a graça, que revela a graça de Deus ao ser humano. Nós somos a comunidade da esperança porque somos salvos pela graça, as pessoas podem ter novos começos. Você não precisa viver preso ao seu pecado, ao seu passado, ao seu presente. Você pode escrever uma nova história, porque nós somos salvos pela graça. Por isso a igreja é a comunidade da esperança, porque ela vive essa mensagem, ela pode compartilhar essa mensagem, porque experimentou essa graça, e experimenta essa graça a cada dia. Então nós podemos levar essa mensagem para as pessoas. Você pode recomeçar, você pode restaurar a sua vida, você pode ter um novo começo, uma nova história, pela graça de Deus em Cristo. Você pode, e esta é a mensagem da igreja, é a mensagem da esperança. Em segundo lugar, eu queria dizer que nós podemos ser essa comunidade da esperança, porque nós somos capacitados pela graça. E aí eu quero trabalhar o aspecto simplesmente do verso 10, nós somos capacitados pela graça para fazermos boas obras, para praticarmos boas obras. Observe o contraste com o verso 8 e 9, que Paulo diz que nós não somos salvos por obras, mas agora olha o que ele diz no verso 10 desse texto, ele diz, nós somos feitura sua, obra de arte sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ele preparou de antemão para cada pessoa salva pela graça, um caminho de boas obras, e aí você precisa entender bem, nós temos várias religiões no nosso país e no mundo, em que as pessoas querem ser salvas ou desenvolver sua espiritualidade por obras, ao fazerem bem às pessoas. Eu já fiz esse questionamento no calçadão, como é que você pode ir para o céu? As pessoas, se você for uma pessoa boa, se você ajudar os outros. De cada 10 pessoas, somente uma dizia assim, eu só posso ir para o céu por causa de Jesus Cristo.
Porque o conceito que nós recebemos do nosso background católico, romano, é esse. Se você fizer bem às pessoas, se você fizer ajudar os pobres, se você ajudar pessoas, você vai para o céu. Mas isso não está na Bíblia. Só existe um caminho para o céu, que é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Por isso Paulo diz assim: nós não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie, se orgulhe e possa dizer para Deus: Deus, eu mereço o céu. Não, um cara tão bom como eu. Alguns de nós já pensamos assim, fala a verdade. Você já pensou aí no teu coração? Não. Rapaz, eu não sou tão ruim igual o cara lá. Pô, o cara matou 3, o cara fez isso, cortou a pescoça. Não, eu não sou. Deus deve ter um cantinho para mim lá no céu. Quantas pessoas eu vou evangelizar? Elas dizem assim: pastor, peraí, o senhor precisa entender que, olha, eu não sou uma pessoa tão ruim assim. Deus deve ter um cantinho, nem que for na periferia do céu, entendeu? No subúrbio, mas deve ter um cantinho para mim, porque eu não sou tão ruim. Não, a gente não faz obra para ser salvo. A gente é salvo pela graça. Agora, porque a gente foi salvo pela graça, pela fé em Cristo Jesus, a gente pratica boas obras. A gente está aqui para ser transformação desse mundo. Por isso nós somos a comunidade da esperança. Porque Deus preparou um caminho de antemão, a Bíblia diz aqui. Quando Ele salvou você, Ele já traçou esse caminho. Agora você vai fazer diferença no seu contexto, na sua geração, na sua família, na sua vizinhança, na sua universidade, no seu local de trabalho. Você vai fazer diferença. Agora você vai praticar boas obras. A bondade de Deus vai fluir através de você. E isso é demais, irmãos. Isso é demais. Eu queria que você olhasse esse vídeo, que inclusive, até no evento do Summit, nós temos vários testemunhos desses que são inspiradores, poderosos. Esse é do Summit do ano passado. Mas eu queria que você olhasse esse vídeo com atenção, como Deus usa um casal que estava na igreja, frio, acostumado a ir na igreja e nos cultos, mas sem servir a Deus com exuberância. Olha o milagre que Deus fez na vida desse casal. Preste muita atenção nessa história. Muito bem, antes de começarmos, eu só quero ter certeza de que está tudo certo. Você plantou igrejas secretas na China. Você comercializou poços para libertar escravos pigmeus no Congo. E agora faz parte do maior projeto de poços do mundo. E você fez tudo isso fora de sua pequena loja de bombas em Oklahoma. Como aconteceu tudo isso? É uma longa história. Minha esposa Terry e eu estávamos vivendo vidas bastante convencionais. Éramos uma família comum, 2 filhos, um cachorro, um gato. Trabalhamos na nossa empresa de bombas de água Pumps of Oklahoma durante a vida toda. Éramos os especialistas em bombas de água de Oklahoma. Praticamente estávamos garantidos pelos próximos 30 anos com base no que exatamente seria isto. Construir a empresa, ter um pouco de dinheiro extra e preparar a nossa vida para este caminho tranquilo até a aposentadoria. Um dia, um dos nossos clientes entrou na loja. Ele disse: eu acabei de chegar de Taiwan. E eu perguntei o que estava fazendo em Taiwan. E ele: eu estava plantando igrejas. E com a voz mais puritana que eu consegui fazer, eu falei: eu gostaria de fazer uma viagem missionária algum dia, sabendo que na verdade não queria fazer uma viagem missionária. E ele disse: Dick, você tem bombas de energia solar, poderíamos ir para a China continental e plantar igrejas, e podemos acabar levando água a essas pessoas. Você está me assustando agora, porque eu não quero ir para a China e plantar igrejas. Só disse isso porque é o que as pessoas da igreja fazem. 4 meses depois, estou no sul da China, em uma aldeia realmente remota. Conseguimos instalar 2 bombas solares onde nunca tiveram água corrente, para ver o que acontece quando as pessoas recebem água limpa, ou quando meninas podem ir à escola, porque, na verdade, ter instalações de saneamento na escola transforma toda a comunidade. Quando Dick voltou, era óbvio que havia muitos necessitados no mundo. Deus nos colocou onde estávamos, no tipo de negócio em que estávamos. Sabíamos que não era acidental. A partir daí, o caminho seguro e fácil para a aposentadoria não existiria mais.
Então, depois de uma de nossas viagens, determinamos que as bombas solares eram avançadas demais. Precisávamos inventar um novo tipo de bomba manual. Então, me lembrei do meu colega de quarto da faculdade, Steve, e eu não conseguia falar com ele há provavelmente 2 anos. Na segunda-feira de manhã, abri o meu correio de voz e era o Steve. E ele disse: minha bomba parou de funcionar na minha loja de granito. Eu disse: esqueça isso, eu já fui à China 3 vezes e à Serra Leoa. Eu preciso de ajuda para inventar uma bomba manual. Nos encontramos para almoçar e eu disse que precisava bombear água de 80 a 100 pés de profundidade e que a bomba precisava ser construída no país por menos de $100 e precisava disso em 3 meses. E ele disse: sim, eu vou começar amanhã. O Steve encontrou um desenho de Leonardo da Vinci de 1498. Alguns dias depois, ele encontrou uma patente da Inglaterra de 1675. Ele combinou os 2 desenhos e assim temos a bomba manual Axis 1.2, que é a bomba que estamos usando hoje. E o custo é de $20. Naquele momento, criamos um novo método de perfuração manual, e era feita no país, pelas pessoas do país. Começamos a treinar e dar assistência a equipes em todo o mundo. Se pudéssemos ajudar as pessoas a começarem a própria empresa de perfuração, seus próprios negócios de reparação de bombas, assim que fossem treinadas, elas dariam continuidade e resolveriam a crise de água em suas comunidades. Dissemos sim a cada projeto que encontramos. E continuamente víamos Deus aparecer em todos os lugares. Ao longo de 10 anos, conseguimos água para 1 milhão de pessoas. Fizemos 3.200 poços. Falamos nas Nações Unidas. Estamos trabalhando no maior projeto de água doce do mundo, o projeto 7.000 Poços. Estamos em 32 países diferentes. Temos 350 parceiros que trabalham conosco em todo o mundo. Todos os dias, eles se levantam e começam a perfurar poços para que possam alimentar suas famílias, para ser a solução dos problemas de suas próprias aldeias. Muitas vezes, nos perguntamos como chegamos aqui. Tudo começou apenas dizendo sim às coisas que estavam bem na nossa frente, que estão na nossa vida cotidiana. O único motivo pelo qual funciona é porque Deus faz funcionar. Ele toma o pouco que você tem e faz muito. Agora me diz o seguinte: a igreja é ou não a esperança do mundo? A igreja é ou não a comunidade da esperança, irmãos? Deus iluminar a mente de um cara, pegar um mapa, o trabalho de Leonardo da Vinci, depois ele pegar outro cara lá da Inglaterra, de 1600, lá vai pedrada, e ele cria uma bomba, a preço de $20. Isso é ou não é o Espírito de Deus trabalhando num cara? Agora, sabe qual é o maior milagre? É que nós temos um casal, como muitos dos que estão aqui hoje, bem financeiramente, preparados para a aposentadoria, pescando com a sua varinha, tranquilo, com a vida ganha. E aí chega um cara e diz assim: cara, vamos viver uma aventura diferente. E esse casal, que estava tudo preparadinho para viver a aposentadoria, diz sim. E olha o tipo de vida que eles estão tendo. Irmãos, o cemitério São Pedro aqui na frente está cheio de gente que enterrou seus sonhos, suas músicas, seus planos, seu potencial. E muitos de nós, a igreja de Jesus, estamos levando para o cemitério o que Deus quer fazer na nossa geração. Quantos planos que estão aqui, irmãos, presos? Quantos de nós que estamos, o quê? Esperando morrer? Esperando a aposentadoria do INSS? Estão querendo o quê? Querendo conforto. Agora Deus tirou esses caras da zona de conforto, para que eles pudessem viver a vida mais maravilhosa que eles pudessem, para transformar o mundo. Olha quantas vidas. O que é que Deus vai fazer no nosso meio? O que Deus pode fazer na sua vida, na minha, na nossa como comunidade, para a gente abençoar pessoas? Poxa vida, Deus me trouxe um texto de Atos capítulo 11, na igreja de Antioquia eles começaram a evangelizar os gentios, os gregos, e eles mandaram então Barnabé para lá.
olha o que a Bíblia diz nesse texto. Diz que notícias do fato de que gregos estavam se convertendo chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Barnabé foi visitar a igreja de Antioquia, e a graça de Deus era visível, a graça de Deus estava ali estampada, o que estava acontecendo ali era milagre de Deus, só podia ser Deus agindo. Eu tenho orado, irmãos, para que seja isso, no nosso meio, na minha vida, na tua vida, na nossa casa, nós como igreja, onde você trabalha, que as pessoas chegam ali e vejam a graça de Deus palpável, visível. Barnabé chegou e viu a graça. Espera aí, esse povo aqui está cheio da graça, Deus está fazendo aqui, e ele ficou ali. Que as pessoas vejam a graça de Deus na tua vida, na minha, na de cada um de nós, e que juntos sejamos essa comunidade da esperança, para a transformação da vida das pessoas. Não há limites o que Deus pode fazer na vida de cada um de nós aqui, irmãos, e na nossa vida como igreja, como povo. Não há limites onde Deus pode nos levar. Por isso nós vivemos em esperança, e com esperança, e somos mensageiros da esperança. Fomos salvos pela graça, e somos capacitados por essa graça a viver o que Deus tem para nós. Que Deus nos tire da zona de conforto, dos valores desse mundo que estão tão impregnados dentro de nós, para a gente viver o reino de Deus, o reino além dos nossos limites, das nossas fraquezas. Se nós dissermos sim em cada passo, Deus vai nos levar ao outro. Se formos fiéis no pouco, Deus vai nos levar ao muito, porque Deus quer que as pessoas que ainda não foram salvos pela sua graça, sejam alcançadas pela graça que nos alcançou também.